Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa. Estamos debatendo a aposentadoria dos trabalhadores com a professora Dulcelena Pena Soares, da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, professora, continuando assim, há quem diga que o trabalho é essencial para a construção da identidade do ser humano. E por isso muitas pessoas, quando cessa o trabalho, ela entra em conflitos de não saber exatamente quem é. A gente estava falando isso no bloco anterior, né? O que acontece exatamente do ponto de vista psíquico, né, com a pessoa quando cessa aquela fonte, digamos assim, da identidade que até então tinha sido a principal fonte de construção da sua identidade? Quando cessa essa fonte, como é que fica a pessoa? É muito interessante essa pergunta, porque realmente a pessoa quando inicia o seu trabalho, principalmente essas pessoas que estão agora se aposentando, depois de 30 anos de trabalho, ficaram, com certeza, muito tempo dentro de uma mesma organização, né? Então, eu sou a Dulce da UFSC, eu sou a Dulce professora. Então, as pessoas me conhecem dessa forma, né? E a maioria das pessoas é o fulano do tribunal, o beltrano da Petrobras, o fulano aquele da Coca-Cola. Da própria profissão, né? Professor, o médico, professor, engenheiro. Médico, engenheiro. Então, quando tu deixar de ser aquilo, tu vai ser quem, né? Então, a gente sempre diz que a empresa é o sobrenome da gente. É fulano de tal lugar, né? Então, a gente até diz, a Dulce da UFSC. Não, a Dulcelena é Pena Soares, não é da UFSC, né? Mas ela é da UFSC, todo mundo conhece. Então, é muito difícil. E principalmente para aquelas empresas que a gente sabe que tem uma força muito maior na sociedade. Por exemplo, os militares, todas as justiças, né? A polícia, né? Até o professorado. Então, tem profissões, tem locais que são mais fortes ainda. Então, a pessoa tem... Até eu vejo assim que tem uns que dizem assim, ó, eu sou fulano de tal, ex-professor da... Sim, não consegue se desvincular. Ex-funcionário da... Exatamente. Então, tinha um que dizia assim, eu sou engenheiro aposentado da Petrobras. Não posso não dizer que eu sou da Petrobras, eu sou aposentada, mas eu sou da Petrobras, né? Então, tem umas empresas assim que dão mais orgulho pra gente e nos deixam mais felizes. Então, eu sempre digo, vamos continuar usando o sobrenome, porque essa empresa nos constituiu enquanto pessoa. Alguém que fica 30, 35 anos, 40 trabalhando numa empresa, ela faz parte daquela empresa. Ela ajudou a construir. Então, é muito importante essa questão da identidade. Mas acontece que a gente tem outras identidades e que a gente muitas vezes não aproveita. Eu tenho a identidade de mãe, eu tenho a identidade de pai, eu tenho a identidade de irmão, eu tenho a identidade de tocar violão, né? Então, eu tenho outras identidades de outras coisas que eu também gosto de fazer e que está na hora da gente poder fazer crescer essa identidade no momento que a gente está se aposentando e podendo ter tempo de fazer outras coisas. Mas é duro, é difícil, não vou dizer que é fácil. Nós estamos falando, assim, digamos, de um efeito sobre o indivíduo, mas além do efeito individual, uma pessoa que trabalha por muito tempo, na vida toda, numa grande organização, com um grande número de empregados, ela também acaba construindo uma espécie de relação coletiva, né? Como se fosse uma família. A senhora diria que a pessoa, quando se aposenta, acaba se sentindo órfão dessa família? Pode sentir, né? Pode sentir, porque a gente vê que a maioria das empresas não tem um trabalho pós-aposentadoria, né? De manter o funcionário de alguma forma ligado, ou através de algumas festividades, ou através de algumas palestras, que eles possam voltar ao local de trabalho. Por exemplo, eu tive uma palestra que eu fui dar num órgão, não vou nem dizer o nome, mas os aposentados tinham que pedir autorização para entrar no local do trabalho. Tu imagina assim, tu ter trabalhado 30 anos e tu chega na portaria e o cara diz assim, não, para aí que eu vou ver se você pode entrar. E aí liga pro fulano, pro beltrano, espera só um momentinho. E aí liga, não, o senhor está autorizado a entrar, né? Então, quem é você quando retorna para o teu local de trabalho para fazer uma visita para os amigos? Então, tem locais que colocam o crachá do aposentado, então tu é fulano de tal, aposentado daquele lugar. Ou tem gente que recebe o crachá de visitante e que fica muito brabo. Como visitante? Essa casa eu morei durante 35 anos, agora eu sou visitante como qualquer outro que está entrando pela primeira vez? Não, eu sou diferente, eu trabalhei aqui. Então, eu vejo que as empresas não estão ainda preparadas para trabalhar com esse aposentado, para tratá-lo com mais dignidade também. Ele construiu,
Então, o que eu tenho visto? As pessoas que estão se aposentando agora construíram as empresas. A gente tem um fenômeno assim, de muitas contratações há 30 a 35 anos atrás. O Brasil cresceu muito, tudo cresceu. A nossa Universidade Federal de Santa Catarina contratou mais da metade dos seus funcionários que estão lá hoje, foram contratados há 30 anos atrás. E agora está todo mundo podendo sair. E não é só, é em todos os órgãos que eu tenho visitado, a gente tem 20, 30, 40% de pessoas com a possibilidade de se aposentar. Né? E como é que vão ficar essas pessoas depois que estiverem fora? Nós temos que ter trabalhos para que elas se sintam bem quando retornarem à sua casa. E você vê alguma diferença entre os efeitos da aposentadoria no setor público e no setor privado? O que eu tenho visto é que no setor público a dificuldade maior é de sair e de deixar esse lugar, né? Porque muitas vezes a questão salarial não é muito afetada, porque os funcionários públicos... É a questão da família. É a questão mais da família, de voltar para casa, de não saber fazer outras coisas. E no setor privado eu tenho visto que a dificuldade é muito maior, porque as empresas privadas que não ofereceram a previdência privada a seus funcionários, os funcionários estão saindo somente com os vencimentos do INSS, que muitas vezes é bem menor do que o vencimento que ele está acostumado a ganhar. Então, eu tenho visto problemas muito sérios de pessoas que, para se aposentarem, vão ganhar metade do salário e que tem que ajudar os filhos, que tem que ajudar os netos, que pagam a faculdade dos filhos e que não podem se dar ao luxo de ganhar metade do salário. Que, aliás, acho que ninguém poderia, claro, né? Ninguém consegue se dar esse luxo. Mas a pessoa que vai se aposentar e sabe que vai ganhar menos, ela já se organiza financeiramente, já começa a gastar menos em algumas coisas. Se ela faz uma planilha, ela pode saber o que ela pode cortar. Agora, de repente, tu ganha metade do salário, é muito difícil. Então, o que eu vejo nas privadas é a falta de preparação para a aposentadoria na questão financeira. Essa é a pior de todas. Sem dúvida. Bem, professor, precisamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos em seguida.